Será que Chris Bumstead teria futuro no powerlifting? Será que não seria uma boa ele abandonar o bodybuilding e se aventurar nos pesos pesados? Um inscrito aqui do canal, Márcio, que gosta das análises que eu trago aqui no canal, me mandou um e-mail sugerindo que eu fizesse uma análise de deadlift do famoso atleta de fisiculturismo canadense Chris Bumstead. E aqui estou, e também vou aqui tentar levantar a possibilidade se ele teria, quem sabe, futuro no powerlifting. Vai que a partir desse vídeo aqui começa o movimento #Chris Bumstead no powerlifting. Que não, né? O vídeo sugerido é esse aqui, como vocês estão vendo, é um short, né, com a visão frontal, mas eu já selecionei outros dois vídeos, um com a visão mais lateral, que dá para ver melhor, né, e analisar melhor a técnica do movimento, e um terceiro exercício que seria do deadlift mais pesado que ele já fez. Então, assim, até para a gente fazer uma projeção do que ele poderia fazer no powerlifting, ao menos na parte do deadlift. Mas para quem não sabe, não é a primeira análise de exercício que eu faço de algum atleta de bodybuilding. Eu já fiz uma análise do famoso agachamento de 800 libras do Ronnie Coleman, apontando-lhe algumas coisas, trazendo informações que muitos de vocês eu garanto que não sabem. Eu vou deixar aqui em cima no card e também na descrição. Vamos ver agora esse primeiro vídeo aqui do Chris Bumstead, nessa visão frontal. Vamos ver primeiro o vídeo, depois eu começo a fazer a análise. Então vamos lá. Repetição. Segunda. Terceira. Beleza, aqui a gente já pode fazer uma pequena análise sobre a técnica de deadlift do Chris Bumstead. Primeira coisa que a gente tem que observar aqui é o posicionamento dos pés, que está um bom posicionamento, porque não está tão aberto, tão afastado, que é um erro muito comum, né, de pessoas que quando vão fazer o deadlift, que afastam demais os pés, sendo que não tem necessidade para isso, não tem uma conformação ali do quadril que peça isso, e também muito menos que tem uma barriga ali que acabe atrapalhando, né, de manter com a coluna a sua posição anatômica, né, em extensão. Então, o posicionamento dele é perfeito para conseguir manter os braços dele, né, vertical, sem assim afastar demais e transformar o deadlift dele num deadlift com pegada de arranco, que faz com que tu crie um efeito artificial de braços curtos, fazendo então assim tu levantar menos peso do que tu poderia. Então tá quase bem aqui na vertical, então é um bom sinal já da técnica do movimento do canadense Chris Bumstead. Outra coisa também é que desde o início deu para observar que a barra está aqui, mesmo na visão frontal já dá para observar que a barra está à frente do meio do pé, tanto que na hora que ele vai começar o movimento, vamos voltar aqui para a primeira repetição, não tem aquele movimento clássico de a barra rolar para frente, saindo do meio do pé. Então ele não abaixa excessivamente o quadril. Por mais que tenha uma coisinha nessa primeira repetição que nós vamos ver no próximo vídeo com a visão lateral. Viu? A barra não rola para frente. A segunda repetição tende a sair melhor, a terceira também, assim por diante. A única coisa aqui que dá para observar que talvez poderia ser corrigida é realmente aqui os cotovelos, que me parecem estarem um pouquinho flexionados, né? E também tu acaba reduzindo, né, a distância aqui da barra pro ombro, então tu deixa a trajetória da barra um pouco maior, além de obviamente ter um maior risco aqui, né, sobre o bíceps, por mais que ele esteja, né, usando straps e com a mão pronada, isso diminui o risco, né? Mas se ele estivesse fazendo isso com, por exemplo, uma pegada mista, que é o caso, né, do powerlifting, esse flexionar aqui do cotovelo seria uma coisa que potencializaria o tendão bicipital dele desconectando, né, de sua inserção. Isso não seria uma cena nada agradável de se ver. Mas agora vamos ver o segundo vídeo, que é uma visão mais lateral do movimento. Beleza, vamos lá. Visão lateral agora, um pouco de amônia. Vamos ver primeiro o começo das repetições aí, depois a gente começa a fazer a análise. Beleza, vamos começar. O Chris Bumstead tem sim uma técnica, eu acho assim, acima da média pelo que a gente vê por aí, né? Mas, obviamente, como quase todo mundo tem alguns errinhos. Aquele erro que eu apontei na análise de deadlift do bitelo, né, que é a verticalização do ângulo das costas no momento da saída do deadlift,
Ele tem, só que é bem sutil mesmo, não é nada assim, ai, com um risco enorme de romper a posterior. Porque o do bitelo realmente é bem mais pronunciado. Qualquer coisa eu vou deixar aqui também na descrição para vocês conferirem. Ele tem, só que mais na primeira repetição. Vocês vão ver aqui que na segunda em diante, praticamente não tem. Quer ver? Vamos observar. Viu? Na hora da saída do movimento, uma alteração do ângulo das costas. Bem sutil. Na segunda, quase não tem. Na terceira, também não. Um ponto positivo também aqui para a gente observar é que ele, né, mantém a sua coluna, toda ela, inclusive a região cervical, completamente neutra. Ele não tem nem a mania de ficar, né, olhando muito próximo da barra, né, olhando para baixo, que daí tem uma tendência a fazer ali um arredondamento da região torácica, que alguns atletas até fazem, né, mas isso aí é um papo para outro vídeo. E também nem ficar com a região cervical extremamente, né, estendida, hiperestendida, e que especialmente em atletas que fazem convencional tendem a fazer com que o quadril abaixe e empurra a barra. Mas o Chris Bumstead vê que ele não abaixa demais o quadril. Isso é uma coisa bem legal. Só na primeira repetição ali, que claramente está um pouquinho mais baixo, e aí tem esse leve movimento aí das costas. Mas realmente, assim, no geral, é uma boa técnica. E me parece também, assim, que é uma coisa muito comum até no meio do bodybuilding, quando vai fazer deadlift e outros exercícios também, que é não se preocuparem tanto com a questão de botar para dentro e fazer o bracing a cada repetição. Isso é uma coisa que prejudica, né, a performance, a eficiência do movimento. Então, são pouquinhas coisas mesmo. Cotovelo, isso que eu falei, essa primeira repetição, mas essa primeira repetição mesmo assim, essa alteração do ângulo das costas não é nada assim, ai meu Deus do céu, a posterior dele vai para o espaço, mas corrigir-se obviamente seria melhor. E outra coisa positiva, muito positiva para mim, é que ele não faz touch and go, ele faz cada posição saindo do chão. Por causa que é o seguinte, não sei se vocês observaram que eu não uso muito o termo levantamento de terra. Para mim, o termo deadlift, ele tem muito mais sentido, né? Ele explica melhor o que é o exercício. Esse nome deadlift, ele recebe esse nome por causa da dead stop position, que é justamente essa posição morta que vocês estão vendo aí, onde nenhuma força está agindo, né, sobre a barra, exceto, obviamente, a gravidade. E aí, assim, tu não tem ajuda de ciclo alongamento e encurtamento para tirar a barra do chão. Então é uma coisa muito mais bruta, tu precisa usar muito o sistema nervoso. E aí quando tu faz o touch and go, o que acontece? A barra ela chicoteia no chão. E obviamente tem ali o par, né, a lei da ação e reação. Então vai gerar uma reação contrária a esse movimento de batida, né, da barra no chão. Então tu vai ter ali um impulsionamento da barra para cima, né? E aí quando vai fazer a segunda repetição, a pessoa meio que só tira realmente, só sente, por falta de termo melhor, o peso todo da barra quando a barra já está no posicionamento mais alto. Então, a primeira repetição faz como se fosse o deadlift mesmo, e na segunda, terceira em diante, a pessoa faz com um hack pull, deadlift partindo de blocos. Então, realmente, assim, é um ponto muito positivo, deadlift, mesmo sendo um bodybuilder, fazendo deadlift na dead stop position. Então, assim, eu daria uma nota 9, 9,5 aí para a técnica dele, acima da média. É muito bom mesmo, como eu disse aqui, barra em cima do meio do pé, não abaixa demais o quadril, exceto na primeira repetição que teve um pouquinho, mas nada demais. Uma correção realmente aqui só nos cotovelos. E aqui foi interessante a gente observar que você vê que o joelho não vai muito para frente, né? Ele não fica à frente dos braços, que é um erro, né, comum, que é justamente porque tu abaixou demais o quadril, tá agachando antes de fazer o deadlift. Então, assim, é uma boa técnica, no geral. É uma boa técnica, no geral, na minha opinião. Mas agora, vamos para o deadlift mais pesado dele. A princípio, esse aqui que nós vamos ver é o deadlift mais pesado que ele já fez, que seria, né, fazendo as contas aqui, como essas anilhas aqui são anilhas que são calculadas em libras, né, são de 46
pesadas, né, em libras, né, 45 libras, que é 20,4 quilos aí. Se a gente somar tudo, talvez esses colares aí sejam de 250 gramas cada um, vai dar em algo em torno de 306 quilos. Para 3 repetições, vamos conferir aqui. Um pouquinho de amônia, né, que não faz mal para ninguém. Aquele mesmo padrão. A boa técnica, mesmo peso mais pesado. Se a gente for fazer assim uma projeção, fazendo um cálculo, um RM dele, partindo, né, desse deadlift aí, seria algo em torno de 330 a uns 335 quilos. E aí é onde a gente vai começar a projetar. Será que o Chris Bumstead teria futuro no powerlifting ou não? Primeira coisa é observar o peso corporal dele. Eu dei uma pesquisada e eu vi que durante o off-season o peso dele pesa em torno ali de 115 a uns 118 quilos. Porque durante o off-season os bodybuilders é mais propício à produção de força. Então, se a gente for encaixar ele em alguma categoria de peso, ele estaria ali na categoria até 125 quilos dentro do powerlifting, ou mesmo se ele fizesse ali alguma estratégia de corte de água na semana final ali, ele poderia, quem sabe, competir na até 110 quilos. E como esse vídeo aqui é específico, né, para analisar o deadlift, eu vou considerar realmente assim ele no powerlifting indo para um evento único. Porque, não sei se vocês sabem, no powerlifting nós temos, inclusive, recordes de competições completas que tem o agachamento, o supino e o deadlift, e recordes ali de evento único, que o atleta só vai para um exercício e pronto. Por exemplo, o famoso supino de 355 quilos, que é um recorde mundial, as federações não testadas do Julius Maddox, é um recorde de evento único. Ele só foi lá, fez o supino e pronto. Então no powerlifting tem essas possibilidades. Primeiro, a gente tem que observar aí, né, que ele está usando straps. Então ele teria que se condicionar, né, a usar as mãos, né, seja pegada mista ou pegada hook, que eu até prefiro, para treinar, né, para competir dentro do powerlifting. Mas assim, força nas pernas, nas costas, claro que ele tem. E sendo sincero, eu acho que se ele dedicasse, eu acho que em pouco tempo aí a gente estaria vendo ele pegando uns 360, uns 380 quilos. 400 quilos é até possível, mas 360, 380 quilos é algo assim mais sério. Por causa que se tem uma coisa comum, tanto no powerlifting quanto no fisiculturismo, é a importância da massa muscular. Para o fisiculturismo, a aparência, no powerlifting, o potencial da produção de força. Quanto maior a massa muscular, maior potencial para a produção de força. Então ali já tem uma boa base de estrutura física, mas ele também tem uma boa base de técnica do movimento. Ali realmente pouquíssimos ajustes. Então ele já tem ótimas ferramentas assim de base para poder seguir firme no powerlifting. E acho sim que, sendo na categoria até 125 kg ou mesmo na categoria até 110 kg, ele seria competitivo e poderia até ganhar algumas competições aí de deadlift mundo afora. Recorde, aí eu acho que está completamente fora de cogitação, porque nessas duas categorias o recorde é dominado por um super especialista no deadlift, que está realmente assim a quilos e mais quilos de distância. Mas para levantar muito peso e ser competitivo no powerlifting, eu acho que sim, o Chris Bumstead teria potencial sim. É realmente pegar toda essa massa muscular, aliada à sua boa técnica, e começar a condicionar ela para produzir cada vez mais força. Por causa que o corpo do Chris Bumstead, por causa do regime, né, que tradicionalmente é feito no bodybuilding, de mais volume, mais repetições e tudo mais, é condicionado para tolerância de esforço. Então o corpo fica melhor em fazer aquilo que tu está estimulando. Então, as famosas séries de 8 a 12 repetições ou mais do que isso, que é comum no bodybuilding, o corpo vai se adaptar para se tornar melhor em fazer séries de 8 a 12 repetições, mais, né, em fazer esforços mais prolongados. Então, aumento da capilarização, até a questão de eficiência de recrutamento para tentar resistir o máximo possível, reservas energéticas também, né, depósito de glicogênio. Por outro lado, atletas de força que costumeiramente treinam ali 5 repetições para baixo, especialmente, né, treinando ali próximo de uma repetição, que é a especificidade máxima do powerlifting, o corpo é condicionado a recrutar o máximo de unidades motoras possíveis e produzir o máximo de força possível, de usar o máximo de energia de uma vez. Então as reservas energéticas responsáveis também vão ser aprimoradas. Mas como eu disse, a massa muscular nos dois casos, no bodybuilding e no powerlifting, é algo incomum. Então realmente seria só realmente pegar toda essa massa muscular que ele ganhou ao longo de anos e anos e anos e anos aí no bodybuilding e condicionar ela a produzir cada vez mais força.
E eu levantei a possibilidade dele no strongman. Aí eu já acho mais complicado. Porque esse peso corporal aí, de off-season que eu mencionei, já seria um peso que no strongman já seria open. Porque o strongman normalmente é acima de 105 quilos. E aí, no strongman hoje, assim, para ser competitivo, no deadlift especificamente falando, é 420 quilos para cima hoje. Ainda mais com a volta do Ralph Thorbjornsson, que jogou o sarrafo mais lá para cima ainda. Então acho que aí tá um pouco complicado. Mas ele poderia ser um destaque no strongman, em eventos que exigiriam mais tolerância de esforço, ou até mais agilidade, por ele ser mais leve do que os outros atletas. Uma coisa importante que eu vejo que muitos de vocês aí acabam não compreendendo tão bem é que o strongman não se trata só de deadlift. Por isso que o Eddie Hall, que é um cara que eu gosto, é superestimado como atleta de strongman, por causa do seu deadlift, que é fenomenal. Ele é um cara muito forte no deadlift, mas como atleta de strongman, é sim superestimado, tanto que ele só tem um título internacional no strongman. Então, voltando ao Chris Bumstead, para ele ser introduzido a esse mundo da força, eu acho que seria mais fácil, assim, para ele até ter maior destaque, ir para o powerlifting do que ir para o strongman. E no powerlifting, né, não se trata só de deadlift. A gente está analisando aqui deadlift, mas eu já vi realmente, assim, o agachamento dele. Ele tem uma boa técnica também, mas a gente tinha que analisar mais a fundo e ver quais são os pesos mais pesados que ele já levantou nesse exercício e também de supinas. Se esse vídeo aqui vocês gostarem e for bem, eu trago sim uma análise mais completa, olhando para o agachamento e supino, e aí sim olhar o Chris Bumstead como um powerlifter completo. Então essa missão está nas mãos de vocês. Uma coisa que eu notei pesquisando ali sobre o Chris Bumstead é que, olhando as fotos, ele se destaca por ser um cara mais alto, né, do que a maioria ali. Eu vi que ele tem 1,85 m de altura, que é exatamente a mesma altura do Oleksiy Novikov, que para os padrões de strongman é considerado um cara pequeno. Só que mesmo assim ele impressiona com feitos de força que, assim, que ninguém imagina. E tu pode conferir os 6 maiores feitos dele bem aqui.